para levar pelo menos 15 segurança. Porque o Palmeiras tinha... Principalmente 11 se o Flamengo passar e o Peñarol for eliminado, né? Sim. Se isso acontecer... Os caras trancaram os portões pro pau comer lá dentro. E o pior é assim, que não deu em nada, né? Foi Segurança uma cena, atacando coisa na torcida do Palmeiras. uma cena ridícula, né? É. Aí não deu em nada. Mas aquilo ali tinha também a situação do Felipe Melo dizendo que ia dar tapa com responsabilidade na cara de Uruguai. Então acabou o jogo, o Felipe Melo não fez nada, jogou direitinho e tal, não sei o quê. Acabou o jogo, o Palmeiras ganhou, os caras já foram pra cima dele. Ele levantou, mas foi bonito o soco que ele deu. Animal, é. Enfim. Ele já entra com aquela luvinha de boxe aqui, né? Que É. ele volta, né? Aquilo que coloca, que diz que é pra secar, aquilo aí tá uma mofada. Vai dar Mengão, o Robinho tá falando. Ei, Robinho, esse joga bola, viu? Primo do Vandir Júnior. Esse É o único joga da bola, família. é o único da família. É, com o Vandir Júnior, o casal Beto dizendo que é o único da família. Não lembro disso, não. Esqueci já. Bom, sobre os outros jogos, vamos deixar a Grêmio e Fluminense por último, pra gente Jogo entrar épico, com a né? galera. Mas passando rapidamente pelos outros jogos, né? O Corinthians e Vasco. Jogo Mostra o que não esperar, quer dizer, não dá pra esperar nada desses dois times. foi né? difícil melhores momentos É, desse complicado. jogo. Sério mesmo. O cara falou assim, ó, não tem muitos melhores momentos do jogo. Porque eu fico Fica mais ou menos assim. zapeando. Você vê quanto tá difícil pro Vasco ao ponto de empatar com o Corinthians e vice-versa. É. Então assim, é complicado E além demais. do ex, né? Nossa, essa daí é Impera. infalível, né? Não tem jeito. É, não tem jeito. Essa daí, CSA e a Santos. morte e os impostos são as certezas da vida. Boa, é. Eu só tratava a morte e o corte do Robin pra esquerda. Eram minhas Boa. duas únicas certezas da vida. Vou botar essa como frase do meu WhatsApp. Ah, Tem mais Palmeiras 1 a 0 já falamos, o né? que achou da Domingo, torcida do Palmeiras mandar a emissora pública? Claro que sim. Claro que sim. Você acha bom o flamenguista perguntando o que achou da torcida do Palmeiras mandar a Globo. O flamenguista, o corintiano não vai reclamar da Globo. Não tem por que reclamar. As melhores cotas, melhor apoio. A torcida do Palmeiras não. Ela tá, como o São Paulo deveria fazer também, São Paulo, reivindicando... São Paulo tem uma grafia da vida. Mas eu não entendo até agora por que os outros times não fecharam com o EI. Eu pesquisei essa resposta e não achei. Mas tem que xingar mesmo. Ó, Santos e CSA foi um jogo de muita raça do CSA. Eu assisti depois do meu momento. Que correria da peste, gramado alto, Pesado. lá pesado. O Santos conseguiu trabalhar algumas bolas, chegar. O Jorge meteu uma bola na trave para os cartoleiros aí, mas levou um amarelo. Elas por elas quase, né? Foi o primeiro 0x0 do campeonato. E o CSA, muita transpiração. Muita transpiração. É assim que ele vai se segurar. Tá trazendo o Maranhão, que jogou no Fluminense. Tá trazendo o Newton, que jogava no Bahia. Aquele Volante. volante, né? É. Jogou no Só Cruzeiro. tem cara, chute, mas mas produz. Ele é bom de rede social hoje. Assim, teve uma notícia também que bombou, né, lá em Alagoas, a especulação, não sei se especulação, enfim, de que o futebol chinês pode vir de lá um comprador pro CSA, né? CSA. Que aí elevaria o... Mas é muito Patamar. complicado. O CSA é uma instituição sem fins lucrativos. O cara um cara do direito estava falando sobre isso no programa. Como é que vai vender uma instituição sem fins lucrativos? Tanto é que a sigla de CSA tem a ver com isso, que agora eu esqueci o que é. O Bragantino era um clube empresa? Era, Era. já era. Os Xedis transformaram há muito tempo o Bragantino em clube empresa. Até por isso ficou mais fácil. Sim. Aí assim, o Santos poupou alguns jogadores, né, por desgaste físico, né, também, né, entrou com o Sanches time... Acho que ficaram O no Jean próprio Sanches e Mota né? também, né? Dodô, que eu não entendo o que não é. O Dodô tá no Cruzeiro, né? O Cruzeiro. Santos não segurou. É falta de dinheiro, que lateral, né? Porque Dodô, sou fã daquele cara. Mas foi jogo de transpiração, mesmo em Alagoas, no calorzão. São Paulo não se reclamou. Voltou, participou do julgamento. Chance. O Santos não consegue segurar ele, a não ser que tenha uma multa muito bem amarrada. Mas não, cara. O São Paulo é o técnico que, mesmo que tivesse uma boa proposta, ele ficaria por conta do compromisso que ele assumiu. Aquele cara, eu acho, né? Aí a pergunta que não quer calar aí, ó. João, Romário, Ele não sabe Robinho. nada, não. Se cai Abel, quem vem? Caim? Esse é o... Porra! Esse é... Não ia não. Essa foi boa. Esse é o problema. Eu pensei a mesma coisa. Se cai em Abel, quem vem? Esse é o problema, né?
Quem vem, né? Quem vem. Pronto, esse é o problema do planejamento. Quem vem, que aí você deixa para acontecer uma situação dessa no meio de temporada, todos os grandes técnicos estão empregados, aí vem o que vai buscar o quê? O Mourinho? Mas o pior é que não tem grande técnico empregado. Tirando alguns dois aí. Dos disponíveis no Brasil, não tem mais nenhum Agora, não. agora tem dois tipos de times agora. Tem dois formatos de contratação agora. Tem o formato Palmeiras, Flamengo e Grêmio. Não, Palmeiras e Flamengo e Cruzeiro, que contrata jogador bom e tem que analisar qual é o perfil do técnico que vir para aquele elenco. E tem São Paulo, por exemplo, que o Cuca está trazendo quem ele quer. E é o Cuca que está dando carro. Traga o Tietê, gastou 20 e tantos milhões de Tietê. Entendeu? Aí é um problema, é um erro no Brasil o clube fazer isso. Que é o técnico Porque sai, o técnico vai embora, fica lá, ó. o time que ele queria. E o Palmeiras era craque em fazer isso. Hoje o Palmeiras mudou. Ele tem uma comissão técnica permanente, junto com o pessoal da base. Um deles era o Valentim, né? Que aquele elenco tem que ser trabalhado. Ele erra ainda trazendo o Felipão, na minha opinião, mas ele deveria ter um elenco assim. Não, o Palmeiras montou um time, o nome daquele cara lá, do dirigente lá, é o Matos. Ele montou um time que não tem nada a ver com o Felipão. Na verdade, o Felipão veio veio pra botar panos abafar, quentes, Para né, segurar o vestiário. É. E o Abel veio para tirar a fama de banana do Flamengo. Essas duas contratações Assim, eu vejo. não vieram por causa de bola. Eu vejo hoje o Flamengo. Interessante isso. Entendeu? Se o Abel cair, acho que ele vai partir para cima do técnico do Atlético Paranaense. Nem acho. Eu Aí acho que o Thiago não tem peito para segurar o vestiário. E aí que eu cobro mais do papel assim, do Matos, do qual que eu respeito, do Rodrigo Caetano, hoje do dirigente do Flamengo, do diretor de futebol, Marcos Braz. Marcos Braz. Se você trouxe um técnico que não tem peso, mas que tem qualidade, quem tem que segurar o vestiário junto com o técnico é o diretor de futebol. O problema é que o Abel ele nunca foi unanimidade na cúpula do Flamengo. Ele já entrou saindo. Ele nunca foi. Né, flamenguista? O que vocês acham? Menos o João. Saiu o Abel, quem vem? Menos o João. Mourinho. Mourinho. Mas demitiu o Abel antes Já dele. fala português. Antes do Mourinho. Não tem dificuldade com o idioma. E português de Portugal, que é o que é do Rio de Janeiro, né? Zé Mourinho é técnico pra... O Lucha faria um bom trabalho com esse time. Talvez. Lucha ou Kleina? Vale uma enquete. O Kleina, ele é eternamente Palmeiras. Ele Vale uma volta, enquete. ainda vai Cuidado. voltar. Ele ainda vai voltar. Cuidado. Eu verei isso. Ele não volta mais nunca pro Palmeiras. Cara, o problema do Vanderlei é assim, interessante. Ele continuou muito ativo nas redes sociais, né? E assim, aí foi. Tem um canal agora. Tem um canal, né? Tá, calma aí, Que aliás é muito bacana, quem não conhece assista. É bacana. Stand-up comedy total. Então assim, e ele vem sendo também bastante entrevistado, e vez ou outra em algum programa esportivo. E assim, os pontos interessantes é que ele alega que foi prejudicado por uma fama que criaram para ele. Ele não merecia a fama que tem. De técnico ruim de vestiário, né? Aquele cara que quer ser a estrela maior do elenco. Ele não aceita isso. Se diz prejudicado também da época da CPI do futebol, que o nome dele foi envolvido. Ele acha que muitos clubes ainda têm, né, uma rusga por causa do nome dele. Já faz tanto tempo, ninguém nem lembra. Lembrou porque ele comentou o assunto, e ele né? passou pelos, aspas, grandes clubes do Brasil, todos, depois disso. Interessante. Mesmo assim, passou pelo Palmeiras, pelo Santos, pelo Cruzeiro, E Flamengo. Eu acho que o último trabalho que ele entregou foi o Palmeiras de 2008, campeão paulista, assim. Ele também mandou muito bem no começo do esporte, no ano 2017, Mas, ó, acho, né? Foi, mas ele Sonhou- entregou o Sport quase caindo, ele entregou o Atlético Mineiro quase caindo. Assim, ele acabou, no fim das contas, ele vai se perdendo, né? Ele O começa problema bem, dele é ego. aí depois rolaram, não sei se foi o grande motivo, tá? Mas rolaram algumas gravações dele gritando no vestiário, com jogadores e tudo, então assim... O problema dele é que ele infelizmente, sempre quis ser manager.
Ele foi pro Real Madrid querendo ser técnico manager. Ou seja, o técnico e o cara que dava as caras. Até porque ele tinha uma parceria com o Irati, né, muito bem disso. E trazia jogadores de qualidade duvidosa. Por exemplo, pode dispensar o Alex Mineiro, porque nós vamos trazer o Max Pedreiro. O Alex Mineiro, aquele carequinha, Centroavante, jogava, Era bom essas jogador, coisas. Pode dispensar o... Campeão paranaense, pelo Paranaense 2001, né? Pode dispensar o Cleiton Xavier, que nós vamos trazer o Evandro. Um meia triste, meu Deus do céu, triste. A gente chamava ele de Errandro. Então, o Marquinhos Capixaba, Fabinho Capixaba, lateral direito fraco. Então o Luxemburgo começou a se perder nessas coisas de querer agenciar jogador e trazer jogador que ele indicava porque ele ganhava comissão. Aí depois eles perderam em trabalho, porque pega jogador ruim, faz trabalho ruim. E aí entra o cara, numa espiral de aí desastre, é que nem um cara que não é confiável em qualquer segmento. Ele perde confiança. Não tem motivo para o Luxemburgo não dirigir nenhum clube, exceto o Sport nesse período todinho, se não for por esse. Um cara que não é confiável trabalhando, não é confiável na gestão dos jogadores, vai querer envolver, perde dinheiro no poker, lascou as manicure, tem várias histórias dessa daí. Pagou indenização para manicure, brigou com o Edmundo, brigou com o Romário, tem multa para pagar, cheque emprestado do Edmundo que ele pegou em 94, tá rolando na justiça até hoje. E o cara é muito enrolado. Entendeu? Ele já está quase 600 dias fora, né, do mercado. Muito tempo, né? E acho que não volta a trabalhar mais para pegar um grande clube assim, cara. O João tá dizendo, não vê motivo para tirar o Abel. Mas ele traz quem? Pronto, esse é o ponto. Isso aí é o que nós também analisamos friamente. Agora a pergunta é, vamos pensar, não é nunca querendo que aconteça, mas vamos pensar na tragédia. O Flamengo não passa na Libertadores, que é a obsessão Que tragédia. do clube Ser eliminado. ser eliminado. Ser eliminado da Não Libertadores passar para a fase é uma mata-mata, tragédia do Flamengo, porque o Flamengo investiu. E Porque no Brasil, tem- infelizmente, é assim, né? Ó, Libertadores, Copa do Brasil, se der o brasileiro. Para os grandes, é esse o ano. Na minha opinião, o brasileiro é muito mais difícil do que os outros dois. Tragédia, algo inesperado. Aí assim, então vamos pensar na tragédia. O Flamengo não passa para a fase de mata-mata. Ou mesmo que passe, mas assim, seja eliminado precocemente, oitavas de final, por exemplo. Será que o Abel continua no comando do clube? Eu acho que deveria Eu acho fazer que o não. Tolima Day do Flamengo, assim. Acho que Penharol não. Day. Segurar o técnico, que nem segurou o Tite em Pronto. 2011. É. Não, mas aí é assim, são duas coisas completamente diferentes. Me desculpa aí. O Tite tinha uma bagagem técnica para que o Corinthians pudesse bancá-lo. Acreditava na capacidade técnica do treinador. Mas o Abel era a bola da vez no começo do ano. Qual clube brasileiro sem um técnico firmado que não queria o Abel? O flamenguista comemorou o Abel. Quem não queria o Abel? Muitos. Vamos lá. São Paulo queria o Abel, o Flamengo queria o Abel. Você cancelou o seu sócio torcedor quando ele chegou? Quem não Eu queria? cancelei antes. Assim, não sei. Eu acho que assim, não, primeira coisa, não tem um nome de peso para substituir o Abel. Assim, prontamente ninguém consegue pensar em nenhum nome. E o Abel é um cara que Eu vou assim, acostumado a grandes clubes, eu não sei se seria. o que é que eu acho que o Flamengo vai fazer. Essa turbulência toda já é um sinal de que, na minha concepção, já se trabalha nos bastidores em busca de um novo técnico. Então, se o Flamengo passar, 20 horas para anunciar o outro se ele cair. pronto, se ele cair, assim, eles vão continuar, talvez não seja um negócio muito rápido, mas eles vão tentar continuar num curto espaço de tempo. Né? Aí vai ter que ser mais rápido mesmo, achar outro cara. Mas se passar, eles vão continuar tentando. Na Como primeira der a oportunidade- pausa, paralisar para a Copa América, o Abel sai e vem o técnico. Aí não sei qual. Aí vão Mas pegar será, esse. Rafa? Agora Vão vamos lá, segurar vamos pensar o outro. 6 jogos com interino? Vamos pensar o Não, outro lado. Se ele o passar, Abel eles vão passa, ficar com o Abel, vai ser vão igual a história do trabalhando. Valentino engrena Vasco, uma que eu boa falei. sequência É. de jogos no Brasileirão, conquista uma boa quantidade de pontos
e vai pro intervalo no G4. Passa pelo Corinthians no Você- mata-mata Pronto. da Copa do Brasil. Classificado nos 2 mata-matas e no G4 Brasileirão. Como é que tira o Abel? Aliás, parabéns. Porque nós ganhamos a primeira. Parabéns, João. Contra o Kelso. Besta que vai de parceiro com o Kelso. Não tem condições. Sim, aí ele vai bem. Aí vai bem. como é que tira o Abel? Aí tem esse outro lado. Como explicar? Aí vamos lá, vamos pensar diferente. Então, a diretoria vai, tira o Abel, o time numa fase ótima, traz um novo técnico, aí não vinga. Depois, numa pausa grande, o Flamengo não chega voando como terminou para a pausa. Ah, Como segurar? Porque aí assim, cai todo na conta da diretoria. São duas caras assim. E a coisa que o diretor de futebol, o presidente, o vice, todos eles mais gostam é alguém para segurar e pagar a conta no lugar deles. Eu só acho assim, você tá colocando a situação, beleza, que o Flamengo passe e tal e tal. E Mas- pode passar. Pode. Quando o Corinthians é favorito, assim, acho que não. todas as situações. Eu acho assim que não vai ser aquele jogo Seu jogo como feio. Flamengo e Vasco. Me perdoe, torcedor Vai ser vascaíno, jogo que dramático. o Vasco fez o que pôde. Mas assim, não acho que vai ser também esse jogo também tão apertado, não. Eu acho que o jogo vai ser mais difícil pela questão psicológica. Time por time, hoje o Flamengo tem tudo para ser o melhor time do Brasil. A questão é Pra mim tem a psicológica. obrigação de A passar. psicológica, a pressão. Corinthians e Flamengo, pra mim, é exatamente igual, o mesmo estilo de jogo que vai acontecer, que aconteceu e vai acontecer quarta-feira com o Penharol. É um time que sabe muito bem jogar com o regulamento Ah, baixo mas do eu braço. já acho que o Flamengo. Eu vou dar a opinião aqui e puxo a apostinha. O Flamengo passa fácil pelo Corinthians. Porque o Corinthians não vai aguentar. Assim, ele vai jogar ali o que ele pode. O elenco do Corinthians é ridículo e agora com o desfalque. Então acho que o também elenco acho. vai sobrepor. E assim, O o Flamengo ia ridículo não passar é, fácil pelo não Corinthians é ano desmerecendo, não. É o nível que É, mas só que o Flamengo ano passado tinha preocupação do Brasileirão, tava sendo muito cobrado Não, já. e assim, e o jogo em si, quem assistiu foi um massacre, gente. Assim, eu torço pro Corinthians, mas a gente tem que reconhecer, o jogo da Copa do Brasil ano passado foi um massacre. O Flamengo massacrou, amassou o Corinthians e não acho que se repetir o panorama, não tem como segurar 2 anos seguidos, não. Não tem como. Eu vou aproveitar esse negócio de Abel e que vou puxar esse negócio do técnico que a gente quer falar da enquete, pedir a participação dos meninos. Ó, deixa eu ler até aqui o que o... Vandir, não vamos ler suas mensagens. Desde quando ele é sócio torcedor, o João tá dizendo. Égua, vai deixar, Rafa, égua. É, Ó, o Romário tá dizendo assim, ó. Se oferecer dinheiro ao São Paulo, ele deixa o Santos para ir para a nação? Acho que é pior não. eu acho que não. Tem uma coisa que... é bem que ele tá gostando muito da cidade, tá gostando muito... Ficou emocionado porque a torcida gritou o nome dele, já gritou o nome do Pelé, do Neymar, agora gritou o nome dele. Agora, será que ele vai? Mas ele é técnico grande, pô. Não tem essa de eu vou sair daqui para não pegar pressão ali. Não, É, pressão isso não. é Eu isso. acho que ele. Falei, pra mim, ele é aquele cara que, uma vez que ele assumiu o compromisso, ele vai até o fim, entendeu? Então eu acho que ele não abre mão do Santos, não. Ó, o João tá dizendo, eu sou burro mesmo. Aceitar uma parceria com o Kels. Mas eu fiz uma aposta com ele por fora e já ganhei. João, mesmo perdendo, ele ganha. E o Kels vai perder 2 vezes para deixar de ser tonto. Queria que ele assistisse isso aqui para eu esculhambar ele. Tá bom, Vandir. Ano passado o elenco do Curica era pior. E ano passado foi fumo no mingau. Fumo no mingau. É, mas não é toda vez que isso acontece, não. Acho que esse ano Tem como segurar. o elenco... O pior do Corinthians não é o elenco, é ele não conseguir jogar bola. Aí, ó, vou fazer uma provocação aqui para falar sobre isso, ó. Sobre técnico, sobre estilo de jogo que a gente está falando, né? A gente falou do Tite, né? O Tite fez um bom trabalho no Grêmio, perambulou, rodou, veio pro Palmeiras, foi pro Figueirense, voltou, não sei o quê. Se achou muito tempo depois, quase 10 anos depois, no Corinthians, ok? O Nelsinho Batista, não é Nelsinho Batista, é o filho dele. O Eduardo Batista. O Eduardo Batista teve, como foi dito hoje no programa, ele teve a opção da escolha. Ele saiu do Sport para ir para um time. Ele saiu da Ponte Preta para ir para um time grande, para o Fluminense do Sport, se não me engano, da Ponte para o Palmeiras. Né? E o cara bateu e voltou. O Roger, falando de geração, né? O Roger, é que esses caras são os estudiosos, né? O Roger saiu do Grêmio com um trabalho onde ele não conseguia segurar vestiário,
Foi pro Atlético Mineiro, onde ele também não conseguiu segurar vestiário. Quando ele chegou no Palmeiras, eu sabia disso, ele não conseguiu segurar vestiário. Apesar de ter feito uma grande campanha na Libertadores. E deu um passo atrás agora, indo pro Bahia, onde a pressão é menor. Acho até inteligente isso. Então, assim, não tem o Diniz. O Diniz estava virtualmente demitido, gente. Porque, veja, ele perde pro Santa Cruz, passa exprimido, foi derrotado em casa, no Brasileirão, e estava levando a goleada. Tava comprometido. Ia ser difícil segurar o Diniz, Não tinha como segurar. se ele perde esse jogo do jeito que a coisa se desenhar. O que eu quero dizer é que o Thiago Nunes, vamos ver, ele ainda não foi testado. Assim, ele ganhou a Sul-Americana, não tinha responsabilidade nenhuma. Quando ele ganha a Sul-Americana, ele passa a ter um outro peso. Ele já tem que dar resposta. Ele tem que chegar nas oitavas da Libertadores, ele tem que lutar lá em cima, ele tem que passar na Copa do Brasil. Então, a grande verdade que o João falou aqui, e eu concordo com ele olhando desse lado. Por outro lado, você tem o Abel, que disse que tirava leite de pedra, como o Mauro César fala no Fluminense. Leite de pedra do Fluminense com Richarlison, com Scarpa, com um time que era bom, o time do Fluminense. Não, ele jogou muitas vezes com molecada da base pra compor o time. Mas era uma molecada boa, Marcos Júnior, era uma molecada que tá por aí. O Richarlison hoje tá um dos melhores da Premier. Mas assim, jogou muitas vezes assim, compondo elenco com Você não zagueiro do Sub-20. Qual elenco era melhor? Esse time do Abel lá, com Scarpa, com... Não, ele era melhor do que metade dos elencos que você olha no brasileiro de Então, hoje. o de hoje, do Diniz. Mas assim, acho que muito mérito dele também de ter conseguido pegar as peças e fazer jogar. Porque também não é só fazer um recorte aqui da base, são moleques inexperientes que você joga no fogo. Porque assim, é complicado o cara passar profissional. E o Carille não é fácil. adianta. Tanto é que muito se diz assim, para você pegar um moleque da base e jogar para profissional, você tem que começar aos poucos para ele ir sendo introduzido no momento certo. Ele não pode entrar em qualquer jogo, tem que dar um jogo que seja propício para ele estrear. Então assim, é complicado. O Carille, de todos esses novos aí, parece que é o único que se consolida, mas do jeito que a gente está vendo. Você sabe há quantos anos ele está no Corinthians? Há 10. Você sabe o que ele fazia no Corinthians? Antes de ser auxiliar técnico? Ele treinava a defesa. Eu vi uma reportagem sobre isso. Ele treinava a defesa do Mano Menezes, ele treinava a defesa do Tite, ele treinava a defesa do Tite mais recentemente, ele assumiu. Então ele é um técnico que treina a defesa e que ele se preocupa primeiro com a defesa no Palmeiras. O que eu quero dizer, que eu concordo com o João, porque você vai colocar quem? Não tem técnico no Brasil hoje com ideias novas. Não tem. E o que tem, que é o coitado do Fernando, quase foi demitido. E o Thiago vai ter que mostrar. O Sampaoli leva uma pancada, acerta uma pancada. Ontem ele levou uma pancada, é prejuízo, como foi pro Palmeiras, perder ponto CSA. Sim. E o Renato manda no Grêmio, por isso que ele sustenta. Por que ele não foi pro Flamengo? Sabe quando é que o Renato vai pro Flamengo? Nunca. Ele não é burro. Ele não é burro. Na hora que a coisa começar a pegar lá, hoje ele tá lá no Grêmio, que nem aconteceu ontem, ele vai pra coletiva e diz, tem 3, 4 jogadores que pararam de jogar. Ele fala isso no Flamengo, desse elenco do Flamengo aí, os caras derrubam ele. Você entendeu? Então a gente está carente, essa é a realidade. E quem quer fazer alguma coisa diferente, como o Diniz, o menino o Thiago e o próprio Sampaoli, os caras toda hora estão na fogueira, porque tem um monte de Kelsons torcendo para que dê errado. Tem um bocado de Kelson que quer 3 pontos e não liga. Por que o Kelson? Porque o Kelson é o exemplo, o Kelson é a figura, o Kelson é o cara da nossa bancada, ele é a figura de que assim, não, respeita a história do homem, ele que é o vale os 3 fantasminha da nossa pontos. bancada, que a gente nunca viu ele. É a melhor defesa Virtual. É a melhor defesa do país. O Kelso comemora essas coisas. Você deveria comemorar também. Não, eu prefiro perder. Diga, Felipão. Céu, Mona. Deu a certo nisso. Ele apela logo. Então é aquela história. O que é melhor? Por isso que a gente colocou a enquete hoje de novo. E ela é atemporal, né? Que ela surge em momentos como esse. Em um momento em que, olha a reflexão, se o Flamengo tivesse um padrão de jogo, ele estava preocupado em passar pelo Peñarol? Se ele estivesse jogando bem, mesmo correndo riscos? O Flamengo é o time da Série A que mais levou gols no ano. E não é o ataque mais positivo. Você entendeu? E aí?
É melhor os 3 pontos mesmo, que nem o cara ele faz? Ou é Assim, melhor uma vitória igual a de É ontem? assim, depende, porque eu acho que o torcedor também, assim, o torcedor ele vai sempre valorizar o título. Eu acho que no fim de tudo, o que vale é o título. Então, assim, o torcedor do Corinthians vê um futebol feio, com Esqueceu deficiências, tudo. levantam a taça, tá tudo bem. Mas assim, e eu pergunto, o cara ele poderia fazer mais com o elenco que ele tem? Não. Então, o torcedor compreende isso também. Se o Corinthians terminar o ano com o Paulista, que é o que deve acontecer, ele continua no Corinthians para o ano que vem. Você sabe quem é o meio da balança aí, nessa história? O técnico que é metade dessa, fica ali no meio, pode me xingar, é o Cuca. Ou o Cuca que quando precisa ele é pragmático, mas que ele também, ele pensa numa jogada ensaiada, ele pensa em ultrapassagem, ele trabalha a bola que nem ele fazia com o Palmeiras, está tentando fazer com o São Paulo agora. Ele é o meio termo daí. E o Cuca, ele sempre entregou times bons, lembra? Botafogo, São Paulo Mas é campeão. São Paulo interessante, fora. não estou polemizando não, mas assim, vi nas redes sociais, estou reproduzindo o que eu vi. O Cuca chega, o São Paulo vindo para a final do Paulista, desacreditado a priori, depois empolgação total, não leva o título, muita gente pedindo para o Cuca sair. Absurdo, né? Como é que o torcedor... Muitos quer- bandis, Como é- Kelsons e bandis estragam Palhaços. esse mundo. Acho que eles estão se multiplicando. O cara acabou de chegar, tá reformulando Acabou o elenco. de chegar, todos esses atenuantes aí para que ele tenha tempo para trabalhar, o cara chega na final, aí assim, claro, é uma frustração, lógico, o torcedor viu o time com total capacidade de ser campeão, não aconteceu, só pode ter um campeão, claro, um dos dois não seria campeão, mas assim, você já vê que a paciência, ela acaba com a falta do título, não vê o título, fora não serve. Ó, o Vandi, o João falou assim, justamente, não há opções no mercado. Depois ele diz, não estaria. Eu acho que ele quis responder assim, o Flamengo não estaria nessa condição, foi na hora que eu falei. O problema é que não tem um padrão de jogo, exatamente. Pronto, esse é o problema. E o Vandi disse assim, claro que pode, Henrique. Claro que pode o quê, Vandi? Ele acha que a gente tá aqui só pra ele, só. Rapariga do narigão. Então o que acontece? Explica aí, Vandi, claro que pode o quê? Então isso é um absurdo, pelo contrário. O torcedor São Paulino hoje, exceto o Vandi, ele tá empolgado com o Cuca. Cara, Mas tem que estar mesmo. o cara Claro. mudou, ó, o cara reformulou, tirou os pitbull cego, só deixou o uso, você precisa ter um cara de contenção. Tirou os caras que não sabiam fazer Só cruzamento Tirou o bem time marcado. pesado. O São Paulo está com a mesma batida do passado. É um time que Desacreditado. teoricamente, fazendo uma boa campanha, vai ficar ali, teria que ficar ali entre sexto. Mas deve quinto, acontecer sexto. isso. A pior merda pro São Paulo é ele chegar na liderança. Pronto, aí assim, o time tá ali entre os 4, né? Vem a empolgação. E isso pro São Paulo, na minha concepção, vai ser extremamente prejudicial. Com certeza. Agora eu acho que o time desse ano do São Paulo, ele tem mais fôlego e literalmente falando, Porque tem mais opções do que o do ano tem passado. mais opções e tipo assim, o ano passado o time, meu amigo, eu dizia isso. Quando o Wilson vinha lá, pau no cu, torcedor chininho, vinha lá, segue o líder, não sei o quê. Saiu o Everton, falei, e agora, vai colocar quem? Aí saiu o João Rojas. É. Acabou o time Acabou naquele o momento ali. time Quando o ali. Rojas se machucou, E ficou um time pesado. Acabou, o Palmeiras Nenê, parou de vencer. Jusilei, Hudson, Diego Souza puxando os contra-ataques. Só quem escapava era o Hudson. quem ainda entrava no cartola aquele miserável porque era meia. Ah, tá Agora, aqui, ó. como atacante do Botafogo, como é que escala? Ó, o Vandir dizendo aqui, ó, se o Cuca não tivesse na final pra atrapalhar, o São Paulo tinha ganho aquele jogo. Ele não tinha nem chegado na final se não fosse o Cuca. É complicado. Ainda bem que você não tá aqui pra eu mandar um chupa na sua cara. Valnei, querido, um abraço. Eita, seu vozão, perdendo em casa, Valnei, como é que pode? Cara, Aí mas o foi Vandir disse assim, ó, claro que o Carille pode fazer o Corinthians jogar muito mais. Eu acho que até o Carilho, ele deu uma entrevista dizendo que estava um pouco, não sei se é Mas é decepcionado, insatisfeito. Ele disse, insatisfeito. essa é o único técnico que tem essa postura é o Carille. Pois é. Eu não consigo fazer o time jogar ainda. Pois é. Ele falou, né? Ele disse, não é o que eu quero. Eu tenho trabalhado, mas não tem encaixado. O cara vem e não fica dando desculpa. É. Ele tá dizendo que... Mas assim, Mas eu acho que ele não vai Mas oferecer cadê muito mais. Cadê os talentos? Cadê o cara habilidoso? Cadê um cara criador de jogadas? Cadê? Não tem no Mas elenco. aí que tá, ó. Não As ferramentas do... Você tem que lembrar do Carille, campeão.
de 2017. Não, mas aí o elenco era melhor. Mas como era o jogo do Corinthians? Mas vamos lá, lembrar. vamos pensar aqui. O Rodriguinho. Rodriguinho, Jô. sim, mas o Rodriguinho numa ótima fase, né, jogando muito bem, tanto é que acabou sendo vendido. Estamos falando de 2017, galera. O Jadson também voando em campo. Hoje Pronto. o Jadson não tá morto. Continua sabendo bater bem na bola, Mas não tem mais fôlego. mas não tem mais fôlego. Né? Sejamos realistas. O Hernani tá chegando. O Jô chegou e engrenou. Romero. O Romero voando. Aliás, Voando fa- quem, falando em Henrique? Romero- Cara, isso, Ele cara. só voa quando ele ia pro Paraguai. Romero, Ou o então Romero quando tava ele no. levava uma falta que ele voava. Tá? Que aliás, assim, vamos aqui. Era o melhor lateral direito do Corinthians. Bom ponto que você tocou aí. Tipo Jorge Henrique. Cadê o Romero? O Romero tem contrato com o Brasil até o meio do ano. Não quis renovar. Não quis. Não Não vai vai jogar. mais jogar. Ele não vai Carilho jogar. já E falou. assim, pronto. Aí o cara, o Corinthians Vai perder de graça. vai perder de graça. Podia ter Saudade. vendido, né? O Romero. E o pior de tudo, tá pagando salário para ele, ele tá treinando em separado. Precisa do Romero em alguns jogos onde não tem um jogador para colocar na função dele. E aí o cara tá sendo punido porque não quis renovar com o clube. Eu ouvi dizer que o São Paulo vai atrás. Assim, E o Vandir? ele é um craque? Não, ele não é um craque, mas ele é um cara que ele recompõe bem, ele é muito voluntarioso, ele Mas aí colabora é muito. O que pesa você ter um dirigente igual o cara de areia mijada. Porque ele não liberou o Romero. Eu prefiro perder o dinheiro, isso é bastidor de corintiano que diz, Sim, sim. do que liberar o Romero. Ele vai Absurdo. ficar aqui. Absurdo. E aí? Aí bom. tá pagando o salário do cara, ele não tá jogando. Também o Corinthians tem muito dinheiro. Ó, a Lara entrou. O que você quer, Lara? O Vandir tá aqui não. Ih! Moiou! Que ele não tá aqui não, ó. Só avisando, viu? Eu não sei onde é que ele tá, mas ele não tá aqui não. E eu digo mesmo, Dezinho entrou no CSA Guerreiro. Futebol Nordeste Raiz, Só nossos um minutinho. parceiros, ó. Vamos falar. Quem é isso aí? Era o Vandir, ó, quando ele tá com a camisa levantada. Amigo é assim, homem é assim, né, cara? Segura a Tá barra bom, do cara, que pariu. É isso, gente. Sobre técnico e o jogar bonito ou não, no Brasil eu acho que a gente não consegue nem ter escolha. A gente não tem técnico tá pra complicado. fazer. E o técnico no Brasil, cada jogo, ó, você vê. Cada jogo é um jogo de sobrevivência, até pros medalhões. O Flamengo campeão carioca. Pressionado um mês e meio depois. Vamos por ordem. Campeão Da Abelão. Florida Cup. da Florida Cup. Florida Cup. Depois o Cariocão. Em cima do Ajax. Ah, não. O Ajax foi um empate. Nossa, foi por cima. Aí depois nós ganhamos o Eintracht Frankfurt. Aí, meu Deus, se eu tivesse ganhar 1 milhão pra lembrar o time da final da Copa, eu não lembraria. É doido, Romero. Ó, o Vandir quer o Romero. Claro, mas é. Vandir mas, falou aqui mas na o live Romero que quer é o muito bom Romero. pro elenco. Com certeza. Titular absoluto. Ele e Hudson ali. É doido, né? Matava a pau.